Manifesto que teve no Lago, vamos aí, vamos para esse manifesto. Pode soltar, vai lá. O movimento contra a PEC 241 está acontecendo em todo o Brasil e aqui em Piracicaba não foi diferente. Nessa noite aqui, as pessoas se reuniram aqui, a sociedade piracicabana, juntamente com os estudantes, né? O movimento se uniram aqui para discutir sobre essa PEC. Conosco aqui o Paiva, né? Vou conversar um pouco com ele, entender um pouquinho sobre o movimento que está acontecendo hoje à noite aqui, Paiva. Olha, o movimento é de extrema importância e elogiar o Ocupe o Lago, de numa terça-feira à noite trazer um debate com esse, trazendo da academia para a praça. Então são 3, um mestre e 2 doutorandos, né, em economia da Unicamp, para que a gente pudesse clarear um pouquinho mais a população, para aqueles que têm dúvida quais são os riscos de uma proposta de emenda constitucional como essa apresentada na Câmara, como o 241 e agora no Senado como a 55. É congelar investimentos públicos por 20 anos, exceto saúde e educação, que são por 19 anos, os outros são por 20 anos. O que significa dizer o seguinte, que nós não poderemos ter um novo pronto-socorro em Piracicaba. Nós não poderemos ter uma nova creche, porque você só poderá investir o que você investiu no ano passado acrescido da inflação. Então, expandir além disso tem outros impactos. Se você aumentar o custo com investimentos, você vai tirar de custeio e de folha de pagamento. Você não vai ter a promoção interna de quadro de carreira, você não vai ter reajuste do funcionalismo e por mais que o município esteja longe do orçamento da União, a maioria dos recursos que se aplicam no município, eles vêm da União porque arrecada-se, passa e o repasse é feito principalmente saúde e educação, a maioria dos recursos vem da União. Então é muito grave os efeitos da PEC sobre a vida de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras. E o principal é que a PEC ela vem acompanhada de mais 2 reformas, que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. A reforma da Previdência aumenta o tempo de permanência do trabalhador no trabalho, quer dizer, vai demorar mais tempo para aposentar, e a reforma trabalhista mexe em algumas conquistas, como a questão do 13º, das férias e inclusive do fundo de garantia. Então é um golpe muito grande sobre a população brasileira e não é uma questão se é mais à esquerda ou mais à direita. O golpe é contra os direitos dos trabalhadores, é uma ideia de ter o Estado mínimo, enquanto nós temos uma longa caminhada já pela inclusão de pessoas no mundo do trabalho, nos serviços públicos, e agora com o Estado mínimo, privatizar uma série de intervenções para que o capital tenha acúmulo de riqueza. Nós não vamos combater, como nós tivemos no ano passado, 530 bilhões de sonegação. E nós não vamos taxação de riqueza, não vamos ter. Nós não vamos penalizar os bancos pelos lucros altíssimos, nós vamos penalizar o pobre. E aí, quando se penaliza o pobre, se ele não tem saúde, se não tem educação, se não tem habitação, saneamento básico, serão verbas que estarão congeladas por 20 anos. Neto, se nós pudéssemos ter, então, uma proposta até o final do governo Temer, você congela, será por 4 anos, mas por 20 anos não é um projeto econômico, é um projeto político de acabar com uma geração de pensantes e submeter a uma força de trabalho reduzida para que você tenha salários baixos, desemprego, vai aumentar a inflação porque não vai ter circulação de dinheiro e você vai aumentar a pobreza e a dependência dos pobres, dos ricos, que é o grande projeto do governo impostor de Michel Temer. Paiva, para a gente entender um pouquinho, se você tem um vazamento aí no Brasil, né, a questão ligada à corrupção, ligada a desvio de dinheiro, imaginando assim uma analogia, fazendo com uma caixa d'água que está com rachadura e está vazando dinheiro. Ao invés de você fechar o registro, parar de colocar água na caixa d'água, o correto não é sanar os vazamentos? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E é o grande desafio. Nós temos a dívida pública, os juros que nós pagamos da dívida, consomem mais de 40% do orçamento. Portanto, é lá que está o problema. Não é no resto dos investimentos, em todas as outras áreas. Você imagina se eu não investir mais nada na agricultura? Você imagina se eu não investir mais nada na expansão de rodovias, de mobilidade social, nada em saneamento básico? Piracicaba precisa de novos investimentos. Acabamos de receber 52 milhões em Piracicaba para a mobilidade urbana. E tem mais coisas a serem feitas. Então, é um equívoco fazer o que está se fazendo. Quer dizer, primeiro você precisava tampar esses furos, esses vazamentos, para depois partir para um outro processo, e o processo é sempre de investimento, não é de enxugamento da máquina pública. E é esse o nosso desafio, de fazer com que esse debate vá tomando as ruas, vá levando consciência às pessoas, e não ver o seguinte, não é Flamengo e Fluminense, não é Corinthians e Palmeiras, não é uma disputa partidária, é uma disputa de projeto de Estado máximo, de atuar em inclusão das pessoas, de prestar serviço à população,
população e um Estado mínimo que seja concentrado o poder na mão de poucos. Você acha que tem a possibilidade de se ter um plebiscito para se apurar uma ação como essa? Você acha que tem essa possibilidade, Paiva? A mobilização social vai fazer isso. Eu acho que nós temos feito o possível dentro da institucionalidade, ou seja, dentro da Câmara dos Vereadores, através dos deputados e senadores que apoiam essa ideia. O senador Paulo Paim agora está fazendo uma série de audiências públicas e, no segundo momento, é acumular forças com a sociedade. As ocupações das escolas, universidades têm contribuído muito para isso, para que a gente caia num processo de um plebiscito que analise, primeiro, uma auditoria da dívida pública e, a partir da auditoria, a taxação de grandes fortunas e pegar onde estão esses ralos que estão fazendo com que o orçamento seja diluído e não sendo aplicado nas principais áreas de inclusão social. Tem movimento então que aconteceu ontem à noite no Largo dos Pescadores ali, né? O movimento ocupa o Largo, que vai acontecer mais vezes aí não só contra a PEC, contra outras coisas também, né? Nós estivemos presentes então aí, fazendo a cobertura desse movimento que aconteceu ontem à noite. Tranquilo, conversa. Essa mesa aqui é formada por 3 professores da Unicamp, que vieram também conversar sobre a PEC, né? Então a gente vai continuar acompanhando o que acontece na cidade.